Vamos lá agora para o momento da história, o momento que a gente aguarda, né? Que a gente fica ansioso para ouvir a palavra de Deus. E hoje eu vou contar a história para vocês de José. José, um grande sonhador, que Deus abençoava a vida dele, porque ele era uma pessoa que buscava muito a Deus, ele era um filho muito obediente aos seus pais. E o que acontece? José também tinha irmãos. Ele tinha irmãos, mas ele era o filho preferido do seu pai. Seu pai preferia ele mais do que todos os irmãos. E isso causava em seus irmãos uma grande inveja da vida de José, porque eles viam que seu pai amava mais ele. E José, Deus tinha dado a ele o dom de sonhar. Ele sonhava. E através de seus sonhos, Deus mostrava muitas das vezes o que ele iria fazer na vida de José e na vida de outras pessoas também. E um dia ele contou para os seus irmãos um sonho que ele teve, que eles estavam todos no campo e que todos eles eram simbolicamente joios de trigo. E esses joios de trigo se curvavam perante o joio de José. Seus irmãos falaram: o quê? Como assim? Se curvavam? Nós vamos nos curvar perante você? Jamais isso irá acontecer. Quem você pensa que você é? Outro dia, outra vez, ele teve um sonho. Ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. O sol e a lua simbolizavam o pai e a mãe dele e as 11 estrelas os irmãos. Ah, mas ninguém gostou disso, nem mesmo seu pai, de saber que eles iam se curvar perante José. Mas era Deus mostrando para José o que ele iria fazer sobre a vida dele. Mas José nem sonhava com o que ele teria que passar para chegar no que era o objetivo, no que era o plano de Deus lá no final para a vida dele. E um dia seu pai o presenteou ele com uma túnica colorida, que era um casaco colorido, né? Presenteou ele com essa túnica colorida. Mas essa túnica, crianças, ela era reservada para o irmão mais velho. O filho mais velho deveria ganhar ela, porque ela simbolizava a bênção, que era reservada para o filho mais velho. Mas o que acontece? José que ganhou. E os seus irmãos não gostaram. Ficaram com muita raiva e muita inveja. E raiva e inveja é o quê? Pecado, faz o coração da gente ficar sujo. Um certo dia, seu pai pediu para que ele fosse até onde seus irmãos estavam para ver se estava tudo bem, se eles estavam bem, se eles precisavam de alguma coisa. E José foi por ser um filho obediente. Chegando lá, os seus irmãos avistaram ele de longe e falaram assim: lá vem aquele sonhador, lá vem aquele que acha que vai ser sobre todos nós, que nós iremos nos curvar antes, que ele será o maior de todos. E eles planejaram algo contra a vida de José. Planejaram que iriam jogar ele num buraco, e naquele buraco, que era uma cisterna considerada naquele tempo, um animal viria e comeria eles. E quando José chegou, eles fizeram isso. Eles jogaram José, arrancaram a sua roupa que seu pai havia lhe dado, rasgaram a capa, sujaram a capa com o sangue de um animal morto e levaram para o seu pai. Então eles venderam José para os mercadores que estavam passando ali na região. Mercadores são pessoas que vendem as coisas. Hoje nós temos a opção de ir no mercado para comprar comida, de ir numa loja para comprar uma roupa e na outra loja para comprar um sapato. Naquela época eles não tinham, então as pessoas passavam nas cidades vendendo, eram os mercadores que passavam vendendo as coisas para as pessoas comprarem. Então seus irmãos fizeram o quê? Venderam José para os mercadores. E levaram a sua roupa, a sua capa suja de sangue de animal para seu pai, para dizer que ele havia sido atacado, que ele deveria ter sido morto por um animal, para o seu pai pensar que ele havia sido morto. José foi vendido aos mercadores e chegando lá no Egito, os mercadores venderam ele como escravo para um homem chamado Potifar, porque ele era forte, e venderam ele para um homem chamado Potifar. Só que Potifar era um homem bom, um homem
bom. Um homem que logo viu que sobre a vida de José havia algo diferente. Que ele era uma pessoa que se destacava aos demais. Que ele era honesto. Então deu a ele a responsabilidade de administrar a sua casa. De cuidar de tudo que tinha na sua casa. Então ele cuidava de tudo. Mas Potifar tinha uma esposa que também tinha um coração corrompido pelo pecado. E a esposa dele tentou atacar José. E José sabia o que era certo e o que era errado, porque ele servia a Deus. Ele sabia que não era certo ela querer namorar com ele, porque ela já era casada. E ele nem dava bola para ela. Um dia ela bolou um plano e ela tentou atacar José escondido. E José conseguiu escapar dela. Só que na hora de escapar, ele deixou a sua roupa na mão dela e ela ficou segurando. Quando seu esposo chegou, ela contou a história para Potifar. Mas Potifar não quis acreditar muito. Ela falou assim, o seu escravo, o seu queridinho, tentou me atacar. E olha aqui está a roupa dele, para provar que ele tentou me atacar. E eu, na hora de eu tentar escapar, que vem a pessoa, ele fugiu e a roupa ficou comigo. Então Potifar mandou José ser preso. José injustamente foi preso. Foi parar na prisão. Só que lá na prisão, Deus também estava com José. Deus também estava cuidando da vida dele. Porque o carcereiro viu que sobre a vida de José tinha algo diferente, tinha um brilho diferente. Então, ele nomeou José para ajudar ele. Então, ele ajudava o carcereiro ali a cuidar dos outros presos que estavam ali. E certo dia, chegou nessa prisão 2 funcionários do reino. 2 funcionários do rei, o copeiro e o padeiro. E esses 2 funcionários tiveram um sonho. E eles ficaram muito inquietos com esse sonho. E resolveram contar para José. José falou assim, se for da vontade do meu Deus, ele irá revelar esse sonho, né? Ele vai contar para nós o que vocês sonharam, o que significa. Então eles contaram para José os seus sonhos. O padeiro não quis muito contar não, mas o copeiro contou. Ele contou que ele tinha visto 3 caixas de uva e ele exprimia essas uvas na taça do rei. Daí José falou assim, esse sonho seu significa que daqui 3 dias você estará servindo vinho ao rei. Você estará liberto. E quando isso acontecer, lembre-se de mim, fala de mim ao rei, fala que eu estou preso aqui injustamente. Beleza, vou chegar lá e vou falar, José, de você para o rei. Então o padeiro, a hora que viu que o sonho do copeiro tinha sido bom, ele contou o sonho dele. Ele sonhou que sobre a cabeça dele estavam 3 bacias com pães. E as aves vinham para comer esse pão na bacia. Então José ficou meio assim, mas contou para ele. Esse seu sonho significa que daqui 3 dias você estará morto. Você será morto pelo rei. Passou-se 3 dias, o que aconteceu, crianças? O copeiro voltou para o palácio e o padeiro foi executado. Mas o copeiro chegou lá no reino, ele esqueceu-se de José. Ele não lembrou de falar de José para o rei. E passou-se muitos anos, o rei começou a ter sonhos. E uns sonhos que eles chamavam os magos, os feiticeiros, as pessoas que revelavam as coisas, que não eram de Deus. E as pessoas iam lá e ele contava seu sonho e ele ficava frustrado, porque ninguém conseguia dizer a ele o que significava o sonho dele. Ninguém conseguiu e ele começou a ficar muito inquieto com isso. Daí o copeiro ouviu e o copeiro lembrou-se e chegou ao rei. Rei, quando eu estive preso, o senhor lembra que o senhor me mandou me prender? O rei falou que lembrava. Ele, então, lá na prisão tinha um jovem que falou pra mim, que revelou que eu seria solto 3 dias depois. Ele revelou o meu sonho que eu havia sonhado. Quem sabe ele não pode ajudar o rei? O rei falou assim, mande buscar esse jovem. E buscaram esse jovem. Arrumaram José, deram um banho de José, ajeitaram José para ir à presença do rei. Quando chegou na presença do rei, o rei falou assim, ei moço, ouvi dizer que você revela sonhos? Eu tenho um sonho para você revelar.
Ele falou assim, não, eu não revelo sonhos. O meu Deus me mostra o que significa. E se for da vontade dele, você irá contar o seu sonho e eu saberei o que significa. Contarei a você. E assim foi feito. O rei contou para José que ele havia sonhado com 7 vacas muito gordas, assim, ó, bem cheinhas, assim, bem gordinhas. E 7 espigas de milho, aquele milho gostosinho que a gente gosta de comer amarelinho, bem bonitos assim, bem gordinhos. Mas ele também sonhou no mesmo sonho com 7 vacas bem magrinhas, só o ossinho, e 7 espigas de milho muito magrinhas, muito feias. E o que será que o sonho quer dizer, crianças? 7 vacas gordas, 7 magras e magrelinhas. 7 espigas bem bonitas, bem gordinhas. E 7 espigas murchinhas, feinhas. O que será que esse sonho significa? O que será que esse sonho quer dizer? Então, Deus revelou a José o que aquele sonho do rei significava. E José contou ao rei que as 7 vacas gordas e as 7 espigas de milho bem gordas, bem bonitas, assim, significava que haveria 7 anos de muita fartura, de muita bonança no reino do rei. Muita comida haveria ali. Mas depois desses 7 anos, haveria 7 anos de muita pobreza, de muita miséria, de muita fome. E o rei falou assim, e ele falou assim, sugiro ao rei que encontre pessoas que sejam sábias, que saiba administrar durante esses 7 anos de fartura, comidas, guarda comida para os 7 anos que haverá de fome, de miséria, que secará toda a plantação do campo, que os animais estarão mortos ou muito mirradinhos, muito magrinhos. E o rei falou assim, quem será que pode ser essa pessoa sábia e inteligente, hein? Então ele falou assim, essa pessoa será você, José. Essa pessoa será você. Você cuidará da administração de todo o meu reino. Você cuidará de toda essa administração da comida durante esses 7 anos de bonança, esses 7 anos de miséria, que cairá sobre o Egito. E ele deu um anel a José, e abaixo do rei, só José. Abaixo do rei, José tinha todo o poder sobre o Egito. E assim foi feito. Durante 7 anos ele guardou, uma parte da comida ele foi reservando, ele foi guardando, ele foi guardando. E quando veio a pobreza, quando veio a miséria, quando houve a falta de alimento no Egito, o Egito estava cheio de comida para abastecer não somente quem morava no Egito, mas também na região. E os irmãos de José, lembra dos irmãos de José que tramaram contra a vida dele, que levaram aquela capa dele bonita, suja de sangue para seu pai pensar que ele estava morto? Lá onde ele morava, as pessoas ficaram sabendo que no Egito tinha comida. Então seu pai mandou seus irmãos lá para o Egito para buscar comida. Quando chegou lá, eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles. Daí ele pegou e falou assim, que eles estavam tentando roubar, que eles estavam ali tramando coisas para descobrir as coisas que aconteciam ali, a comida que eles queriam levar embora. E eles falaram que não, que eles haviam buscado comida para o seu pai, que eles tinham um irmão mais novo, que eles deveriam voltar com comida, porque a sua família precisava. Então José falou assim, para mim saber que vocês estão falando a verdade, eu quero que vocês tragam o seu irmão mais novo até mim. Não podemos. Tem que buscar. E eles foram lá, pegaram seu irmão, trouxeram Benjamim até José. Quando chegou Benjamim até José, ele colocou José para testar, para ver o amor do seu irmão, seus irmãos por Benjamim. Ele escondeu algo do reino ali na sacola de comida de Benjamim. E depois mandou os seus soldados irem atrás de Benjamim para falar que ele estava roubando. E iria prender Benjamim. Seus irmãos, quando souberam, falaram que não faça isso.
Não faça isso, porque o nosso pai já perdeu um filho que ele amava muito. Se Benjamim não voltar para ele, ele morre. Então José naquele instante viu que seus irmãos haviam mudado, que o amor estava sobre a vida deles novamente, porque eles amavam seus irmãos e ele não deixaria seus irmãos ficar para trás, não deixaria Benjamim ficar lá preso para ir embora, porque ele amava muito. Então ele revelou naquele instante que ele era o irmão que eles achavam que estava morto, o irmão que eles tramaram contra a vida deles. E eles fizeram o que, crianças? Se curvaram perante José. Se curvaram, assim como o sonho de José lá no início, eles se curvaram perante José. E depois José mandou que viesse seu pai, toda a família ele trouxe para morar com ele no Egito. E sabe que essa história nos fala, crianças, que a gente pode passar, a Bíblia não fala que a gente só vai ter dias de glórias aqui na terra, só dias de alegria. Não, haverá dias de choro também. Haverá dias que serão difíceis. Mas Deus nos prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Na alegria ou na tristeza, Ele está conosco. Nós vamos passar por momentos difíceis, mas a presença do Senhor está sobre as nossas vidas. Por mais que o momento seja difícil, nós estejamos passando por uma crise, Deus está conosco. Ele está conosco nesse barco, assim como Ele esteve com José na prisão, na casa de Potifar, e depois Ele honrou José lá no palácio. Então Ele está conosco, Ele cuida de nós, Ele nos guarda a todo instante. Quero que nesse instante você feche seus olhinhos e você faça uma oração juntinho com a tia Josi. Vamos lá? Senhor Jesus, primeiramente nós queremos te agradecer, Pai, por essa semana maravilhosa, por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Te agradecer, Senhor, pelo seu amor e pelo seu cuidado para com a nossa vida todos os dias. Muitas das vezes os nossos olhos não veem, mas o Senhor nos guarda, o Senhor cuida da gente, o Senhor nos livra de muitos perigos que os nossos olhos a gente não consegue ver. Mas o Senhor está conosco, a sua presença está conosco. E a sua palavra fala que haverá dias maus, mas o Senhor estará conosco. Então, que nós devemos crer, Senhor. Pai, ajude-nos a aquietarmos os nossos corações e saber que o Senhor está no controle da nossa vida, Senhor. Que não caia uma folha da árvore, se assim o Senhor não permitir. Nesse instante, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar a cada criança que está ouvindo essa história, Senhor. A cada família, Senhor, que está representada através dessas crianças. Aonde essa história chegar, Senhor, aonde essa mensagem chegar, que a sua presença esteja ali também, Senhor. E que o Senhor também esteja guardando e protegendo a cada casa, Senhor. Continua, Senhor, nos cobrindo com o teu precioso sangue e nos guardando de todos os perigos, de todos os males. E assim nós queremos te agradecer, Senhor. E que o Senhor venha abençoar essa semana que vai se iniciar, Pai. Em nome do seu Filho amado. Amém. Amém, crianças. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Um beijão da tia Josi, tá?